Agora, o desfecho surpreendente de uma disputa entre pai e mãe por uma criança de 8 anos. O menino nasceu nos Estados Unidos e é filho de uma brasileira com um americano. Os pais estavam separados e tinham a guarda compartilhada. Mas a mãe trouxe o filho para o Brasil e nunca mais voltou. Na semana passada, surpresa, os avós maternos do menino foram presos ao desembarcar nos Estados Unidos. Uma disputa internacional que já dura 5 anos. De um lado, o pai, o americano Christopher Brand. De outro, a mãe, brasileira, Marcele Guimarães. Os dois querem a guarda do filho, Nicolas, hoje com 8 anos. Uma briga judicial que levou os avós maternos de Nicolas à prisão nos Estados Unidos. Os brasileiros Carlos Otávio Guimarães, de 67 anos, e Gemima Guimarães, de 65, foram detidos ao desembarcar em Miami, no dia 7 de fevereiro. Eles são acusados pela Promotoria do Estado americano do Texas de conspiração e sequestro internacional de criança. Essa história começou em 2013, quando Marcele decidiu se mudar do Texas, nos Estados Unidos, para morar com o filho em Salvador. Ela já estava separada de Christopher havia quase 1 ano, mas fazia viagens frequentes ao Brasil para visitar a família. Marcele conseguiu uma autorização do pai americano para a viagem, como mostra esse documento. Christopher autoriza Marcele a viajar para o Brasil com Nicolas, em julho de 2013. O menino tinha 3 anos. O motivo seria participar de uma festa de casamento da família. Marcele concordou em voltar aos Estados Unidos no dia 20 de julho de 2013. Entre as exigências estava fazer ligações para o pai todos os dias às 5 da tarde, para que ele pudesse conversar com Nicolas. Mas 1 mês depois, Christopher descobriu que o filho não voltaria mais. Ela tinha uma ordem de visita para 20 dias, mais ou menos, e chegou lá e imediatamente ela começou o processo de tentar ter guarda no Corte Estadual do Brasil, de Salvador. Marcele conseguiu a guarda total de Nicolas em primeira instância, na Justiça Brasileira. O pai recorreu e perdeu também na segunda instância, em 2016. Durante esse tempo, Christopher veio várias vezes ao Brasil para visitar o filho. Este vídeo mostra o reencontro, 3 meses depois que o menino saiu dos Estados Unidos com a mãe. Eu vou lá toda vez que posso para ser uma presença na vida dele, mas também ele tem que voltar. A lei internacional é muito claro. Eu tinha guarda compartilhada aqui, 50%. Tem todas as lembranças aqui dele. Temos toda a roupa, temos tudo para mostrar a ele que a gente sempre estávamos aguardando a volta dele. Numa disputa internacional de guarda, os juízes devem seguir o que diz a Convenção de Haia. É um conjunto de leis que se sobrepõe às leis locais dos países envolvidos no processo e que tem como maior objetivo defender os interesses da criança. Brasil e Estados Unidos são signatários da Convenção de Haia. Pelo documento, o processo de guarda deve ser julgado pelas autoridades do local de onde a criança foi retirada. O processo, no caso como esse, a criança tendo o domicílio original nos Estados Unidos, é lá nos Estados Unidos a família também brigar pela guarda da criança na justiça norte-americana, porque a justiça comum aqui no Brasil, de acordo com a convenção, não dá para ser aplicada. O caso de Nicolas lembra outro que ficou conhecido no Brasil, o do garoto Sean Goldman. Em dezembro de 2009, Sean, então com 9 anos, foi entregue ao pai por determinação da Justiça Brasileira. Era o desfecho de uma disputa de 5 anos que também envolveu 2 famílias,
uma no Brasil e outra nos Estados Unidos. Sean é filho de David Goldman com a brasileira Bruna Bianchi. Eles se separaram quando Sean tinha 4 anos. Ela veio para o Brasil com o filho e só depois avisou David que não voltaria mais. Pai e mãe começaram a brigar na justiça pela guarda de Sean. Bruna se casou de novo, mas morreu no parto da segunda filha 4 anos depois. A disputa continuou por mais 1 ano entre o pai e o padrasto de Sean. Até que em 2009 a justiça brasileira acatou o que diz a Convenção de Haia. Determinou o retorno do menino para os Estados Unidos, onde ele vive até hoje com o pai. O Brasil é um dos países com mais casos de disputa internacional de guarda. Segundo o Ministério da Justiça, hoje 155 crianças que vivem aqui estão no meio de uma briga judicial entre pais de nacionalidades diferentes. Marcele não dá entrevistas sobre o caso, só se pronuncia através do advogado. Segundo ele, a Convenção de Haia está sendo cumprida. É que o documento prevê uma exceção. Quando existe um risco grave de a criança no seu retorno ficar sujeita a perigos de ordem física ou psíquica, ou de qualquer outro modo ficar numa situação intolerável. Quando o bem-estar da criança está em jogo, se justifica a retenção da criança. Então o Brasil aplicou a Convenção de Haia integralmente. Claro, tanto assim que os desembargadores examinaram, tanto assim que a competência da Justiça Federal, entendeu? Tanto, eles examinaram esse aspecto, se era o caso nessa situação de ser devolvido ou não. Neste caso não foi. Aqui as razões eram de uma natureza grave e o tribunal determinou que a criança devesse ficar no Brasil. Nem a mãe, nem o advogado disseram quais seriam os riscos que Nicolas correria voltando para a casa do pai. O processo corre em segredo de justiça e essa informação não pode ser divulgada. Mas durante a nossa conversa com Christopher, ele contou o que teria sido dito ao juiz. Alegou que eu sou racista, que eu sou fanático de religião. Ela alegou que como médico que eu estava fazendo coisas com pacientes. Ela alegou que ela batia ela alegou que eu maltratava a Nico. Todas essas alegações foram tratadas aqui nos Estados Unidos e todos foram julgados como mentira. O juiz aqui julgou que tudo que ela alegava não só foi uma mentira, mas que ela fez só com a intenção de levar Nico para o Brasil. O caso também foi avaliado pela Advocacia Geral da União. Os advogados que tiveram acesso aos documentos não concordaram com a decisão da Justiça brasileira. Os documentos da genitora não eram fortes o suficientes para concluirmos que o caso não devia ser procedente. O que foi considerado como grave risco não deveria ter sido, porque não é, no nosso entender, um risco de fato grave como a Convenção exige. O advogado do pai tenta reverter a decisão de manter Nicolas no Brasil. Ele entrou com recursos no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. O CRIS quer, na verdade, restabelecer a guarda alternada compartilhada que já existia antes da criança ser sequestrada. O processo judicial aqui dá a ela 50% da guarda, porque eu pedi isso. Eu não estou muito preocupado com o que eu quero, o que ela quer, o que Nicolas precisa, o que ele necessita, o que ele tem que ter, é os dois na vida dele, a mãe e o pai. A pedido do pai, a Interpol, Polícia Internacional, emitiu um alerta amarelo para monitorar qualquer viagem de Nicolas ao exterior. A denúncia é de que o menino foi sequestrado pela mãe. Christopher também procurou o FBI, a Polícia Federal Americana, para pedir ajuda na investigação. No último dia 7, os pais de Marcele foram presos ao desembarcar no aeroporto de Miami. Eles viajavam de férias e foram levados pelos policiais sob a acusação de ajudar no sequestro do próprio neto.
Temos muita evidência que eles não só facilitaram, mas eles planejaram isso. Os supostos atos dos avós foram a compra das passagens e o envio a passagem de retorno para os Estados Unidos, o envio dessa passagem para o pai, né, tentando induzi-lo a crer que de fato foi comprada uma passagem para que essa criança retornasse. Também uma situação com relação à documentação da escola, que é supostamente fraudada. A mãe demonstrou que a criança já estava estabelecida usando um documento escolar fraudado, supostamente também pelos avós. Então, isso é o que entende a Procuradoria Federal norte-americana, que foi quem denunciou criminalmente os avós. Para o advogado da mãe, a prisão dos avós é uma forma de chantagem para obrigar Marcele a voltar com o filho para os Estados Unidos. Existe uma discussão entre os pais do menor. Os avós maternos não têm nenhuma participação sobre a vinda da criança para o Brasil e, no entanto, de forma surpreendente e injusta, estão presos nos Estados Unidos nesse momento. Nos próximos dias, a justiça americana deve decidir o que vai acontecer com os avós. Se condenados, eles podem ter de pagar uma fiança ou cumprir pena nos Estados Unidos de até 5 anos. Uma disputa entre duas famílias, que envolve 2 países e que coloca em jogo o destino de Nicolas. Por enquanto, ainda sem resposta.